A paz do Senhor Jesus. É com grande satisfação que nós estamos de volta para mais uma aula da Escola Bíblica Dominical, nesse trimestre, estudando os princípios divinos em tempos de crise. Hoje, estudando a lição de número 8, que tem por título As causas da desunião devem ser eliminadas. O textuário nós encontramos no Salmo 133, verso 1. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. A verdade prática nos diz assim: a união é uma forma indispensável para a igreja, é um testemunho diante do mundo e um estímulo para o crescimento da obra de Deus. A leitura bíblica em classe nós encontramos no livro de Neemias, capítulo 5, versículo 1 e depois o versículo 6 ao 12. Dando continuidade, irmãos, aos estudos da Escola Bíblica Dominical, então hoje fazendo mais um resumo breve da lição, lembrando a você que esse estudo aqui não substitui a aula presencial. Se falar de união, neste quesito aqui é lembrar da saída do povo do cativeiro babilônico e de volta agora a Judá. O item 1 da nossa lição trabalha assim: a união caracterizava os judeus libertos do cativeiro. Eles chegaram, ou pelo menos saíram da Babilônia em um mesmo propósito. Eles tinham a necessidade de chegar novamente em Judá, reconstruir a cidade, o templo, reedificar o muro da cidade e viver esta vida em comunhão. Mas o que estava acontecendo entre este povo é que havia alguns deslizes, porque aqueles que tinham mais posses, aqueles que tinham mais conhecimento, aqueles que tinham mais autoridade, aqueles que tinham mais recurso, eles começaram a explorar os que tinham menos. E esta é uma forma inadequada de se promover a união. Nós temos todos que dividir as nossas tarefas e fazê-la conforme a orientação de Deus, porque somos membros uns dos outros. E não há nenhum grande ou pequeno, não há diferença entre um ou outro, porque ele tem um recurso a mais ou menos. Aquele que tem a mais, ajude o que tem menos, e assim fazemos a vontade de Deus. Veja, a palavra de Deus é repleta de informação sobre a união. Efésios capítulo 2, do verso 12 ao 19, fala que Deus, em Cristo Jesus, derrubou a parede de separação que havia entre judeus e gentios, em que havia entre aquele que era considerado povo de Deus e aqueles que não. Agora há um só povo, um só corpo de Cristo, a igreja, a família edificada em Cristo Jesus. Em Gálatas 3, verso 28 e 29, diz que não há mais judeus ou grego, não há servo ou livre, não há macho ou fêmea, todos agora em Cristo, eles são um. É esse um que está sendo apresentado diante de Deus na pessoa de Jesus Cristo. Eu, você, somos partes uns dos outros. E a Bíblia nos recomenda tantas coisas acerca desta união tão verdadeira. Se você tem queixa um contra o outro, se você tem alguma dificuldade com o seu irmão, reconcilie com ele enquanto está com ele no caminho, diz a palavra. Procure ajustar esta caminhada, porque se temos alguma coisa contra o outro, não estamos realmente na orientação de Cristo, alguma coisa está faltando. O Espírito de Deus que habita em nós traz a nós esta consciência de viver uma vida em comunhão e satisfação em Cristo Jesus. O Salmo 133, verso 1, que é o texto áureo da nossa lição, diz: quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em união. A Bíblia vai nos dar continuidade a esse texto, falando que ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. A bênção de Deus está diretamente ligada a esta vida de comunhão, a esta vida de relacionamento. O perdão, lá em 1 João, capítulo 1, verso 7, né, andarmos na luz, como Ele na luz está. Temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Veja que o perdão tem a ver com a nossa comunhão. Veja que tem a ver com o relacionamento que temos com os irmãos. A própria palavra nos recomenda: como posso dizer que amo a Deus que não vi se eu não amo o meu irmão ao qual convivo com ele? A união é requerida do crente, do servo de Deus,
daquele que pertence ao povo de Deus, tem que haver uma união, comunhão uns com os outros. Em Gálatas capítulo 6, verso 2, nós lemos assim, que somos instados a levar a carga uns dos outros. Aí mesmo em Gálatas, no verso 5, fala que também cada um tem a sua carga individual. Nós temos que ajudar uns aos outros, mas cada um tem a sua, que é aquela situação individual em relação a Deus. Aí o Senhor diz, tome cada um a sua cruz e siga-me. Aí essa é uma responsabilidade individual de cada um para com Deus. Mas a união, ele não abre mão, nós temos que viver ajudando uns aos outros, carregando as cargas uns dos outros, dividindo as dificuldades uns dos outros. Como Tiago, capítulo 5, verso 16, oreis uns pelos outros para que sareis. Oreis uns pelos outros. Romanos, capítulo 12, verso 13, comunicai com os santos as vossas necessidades e praticai a hospitalidade. Provérbio 17 diz, na hora da angústia que nasce o irmão, é nessa hora que você reconhece aquele que verdadeiramente está ali de mãos dadas, pronto a lhe ajudar. Eu sei que há muitos que também rejeitam a ajuda, evitam os outros e acabam perdendo a ajuda uns dos outros. Há que haver a comunhão dos dois lados. Aquele que pode ajudar e aquele que quer ser ajudado, que se deixa ajudar, que estão juntos no mesmo propósito. Em João 13, o verso 34 e 35, diz que o amor entre os irmãos, o mundo vai reconhecer que nós somos realmente discípulos do Senhor. Também Jesus, ele orou no capítulo 17 de João, nós encontramos essa oração, no verso 20 e 21, Jesus ora para eles que servem ao Senhor, seja em uma unidade, assim como ele é um com o Pai, a fim de que as pessoas possam reconhecer que Jesus é o enviado de Deus através da união entre os irmãos, da comunhão que existe entre eles. Aleluia! Que possamos permanecer realmente e ser realmente um agente desta união, proporcionar a união, ser favoráveis e poder facilitar o outro a se aproximar de nós. Quem sabe um gesto nosso pode ajudar muito em que o outro se aproxime e nós tenhamos verdadeira comunhão. Nós somos o mesmo povo, temos o mesmo Senhor, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é por todos. É nele que nós aprendemos, é a mesma doutrina, é a mesma fé. Caminhamos nessa jornada, então, ajudando uns aos outros. O item 2 da lição diz, a união entre os judeus estava ameaçada. E por que estava ameaçada? Eles, quando voltaram, diversas classes sociais havia entre eles, e aqueles que eram mais abastados, a Bíblia diz aqui, os nobres e os magistrados, começaram a pôr opressão sobre os demais, emprestar dinheiros e cobrar com usura, trazer sobre eles um endividamento e uma cobrança excessiva que Deus não aceita. Lá em Deuteronômio capítulo 15, do verso 1 ao 5, fala sobre uma lei estabelecida, um propósito de Deus estabelecido, que a cada 7 anos, quando alguém que era mais abastado, ele remir o seu irmão, ele poder quitar a dívida do seu irmão, ele fazia isso e garantia que a terra pertencente a cada tribo permanecesse com a sua tribo, de forma que isso garantia a estabilidade, a união daquele povo, povo de Deus, o povo israelita. E assim era feito, mas um certo tempo o povo, chegando em Canaã, eles esqueceram desta ordem divina através de Moisés, e eles rejeitaram isso e deixaram de fazê-la. E certamente o cativeiro aconteceu também em função disso, para que eles deixassem os ídolos e cumprissem realmente o que estava devendo em relação ao seu povo e ao descanso da terra e ao seu companheiro, de dar a eles a oferenda, de dar a eles uma ajuda, de dar a eles uma boa cooperação. E o que aconteceu com eles foi que ficaram 70 anos no cativeiro, se levarmos em conta que a vida média do homem era 70 anos. Se considerarmos que a cada 7 anos eles tinham a oportunidade de remir o seu irmão, e assim não estavam fazendo, eles tinham 10 oportunidades durante esse ciclo de vida de 70 anos. Mas eles falharam nisso, e parece-nos que a contabilidade se fecha. E eles agora passaram 70 anos no cativeiro,
e volta a reconstrução da nação. Eles estão explorando novamente seus irmãos e isso não é aceito por Deus. Deus não aceita empréstimo com usura. Deus não aceita esse tipo de situação em que um oprime o outro. Nós temos que amar o nosso próximo, ajudá-lo dentro da nossa capacidade, mas ajudá-lo. Remir o nosso irmão é privilégio, não é uma obrigação, mas é um privilégio, é um amor, é o direito que o outro tem e que deve ser exercido por nós. Precisamos ajudar uns aos outros. A Bíblia fala, trazei os dízimos da casa do tesouro para que haja mantimento na minha casa. A Bíblia fala para ajudar o necessitado, para estender as mãos uns para os outros, cuidar uns dos outros, ajudar nas suas deficiências, orar uns pelos outros, urgentemente agir em função do outro, porque nós somos membros uns dos outros, não podemos deixá-lo que ele venha padecer necessidade sem que você intervenha, sem que você haja em favor do seu próximo. O item 3 da nossa lição diz assim: Neemias solucionou o problema. Como é bom quando tem líderes que veem as dificuldades que estão existindo no meio do povo e não trata com parcialidade, mas trata realmente o problema, chamando as pessoas para serem ouvidas. Foi o que Neemias fez. Capítulo 5 de Neemias vai falar sobre a dificuldade e a reclamação do povo. A partir do verso 7, Neemias diz que ele chamou o povo e pelejou com eles. Pelejou com os magistrados, pelejou com os nobres, dizendo a eles: nós resgatamos esse povo lá da escravidão, juntamente porque era o desejo de Deus tirá-lo de lá. Eles foram resgatados da escravidão, foram libertos da escravidão do mundo, e libertos da escravidão do pecado, libertos da escravidão da Babilônia, e representa essa liberdade que nós temos em Cristo hoje. E agora vocês, um vai querer escravizar o outro, um vai querer impor coisas sobre os outros, dificuldade sobre o outro, cobrança sobre o outro, e ele exige deles uma retratação. Neemias exige deles: pelejei com eles, no verso 7, ajuntei entre eles os nobres e fiz um grande ajuntamento contra eles. Neemias levantou o grupo de pessoas e mostrou a eles as necessidades, dizendo a eles: olha o que vocês estão fazendo. Aqueles que o Senhor libertou, aqueles que Deus autorizou eles sair do cativeiro, aqueles que Deus permitiu a liberdade, vocês estão escravizando. E assim acontece nos nossos dias. Nós somos libertos pelo sangue de Cristo, nós fomos perdoados, estamos libertos de uma vida pecaminosa e agora às vezes são impostas-nos situações em que somos escravizados pelo nosso próprio irmão. Não pode haver agora, depois de liberto por Cristo, escravidão entre uns e outros, em que um vai colocar peso sobre o outro. Nós carregamos o fardo que é leve, o jugo que é suave de Cristo, e não ser escravizado pelo outro. A Bíblia diz: levai as cargas uns dos outros, é ajudar o outro a aliviar o peso que ele tem e não colocar mais peso. Tem muitas pessoas que estão a acusar o outro, a julgar o outro, a colocar peso sobre o outro. Não, se tem alguma coisa errada, chame. A Bíblia diz: se você vê o seu irmão errando, chame-o entre si e ele só, aconselha, tira o opróbrio que está sobre ele, e se ele te ouvir, você ganhou o seu irmão. Se não te ouvir, chame 2 testemunhas. Se não ouvir essas 2 testemunhas, apresente à igreja, leve para que seja julgado diante dos irmãos, e não simplesmente pôr peso sobre o outro. Nós precisamos trazer alívio, nós precisamos trazer refrigério, nós precisamos ajudar uns aos outros. Eles estão em algum problema, então estão precisando de ajuda, estão com alguma dificuldade, estão precisando de ajuda e não de crítica, e não de peso. E se eles estão precisando de ajuda, nós devemos ajudá-los e não colocar mais peso e dificuldade sobre seus ombros. Nós podemos lembrar aqui do paralítico de Cafarnaum. Como é bom, irmãos, quando há pessoas que estão dispostas a ajudar. A Bíblia nos fala lá em Marcos capítulo 2, sobre o paralítico de Cafarnaum, quando souberam que Jesus estava em casa. 4 amigos, amigos verdadeiros, irmãos verdadeiros, pessoas que veem o seu problema e dizem assim: nós vamos te levar para Cristo. Tem pessoas que veem o problema e dizem assim: você tem que ficar fora. Não, quem tem problema precisa chegar a Cristo. Quem tem dificuldade precisa de ajuda.
Quem não consegue andar, você não pode criticar e dizer, ele nem levanta, nem anda, não. Você tem que dizer, eu te carrego, eu vou contigo, te levo à presença do Senhor. Como é bom ter amigos que estão dispostos a pegar na cama e dizer, nós vamos contigo. E quando eles chegaram na presença do Senhor, diz lá em Marcos capítulo 2, que até junto à porta não tinha lugar. Havia uma grande multidão, os empecilhos, as barreiras, as dificuldades surgem. E às vezes as dificuldades são as próprias pessoas que estão às portas. Diz que havia escribas, fariseus. Eles estavam assentados somente para criticar, somente para avaliar o culto de maneira crítica. E esses homens que estão ajudando, eles não se importaram com isso não. Viram que estava cheio, que as pessoas cercavam a Cristo. A dificuldade era tanta, mas eles subiram com o paralítico, abriram o telhado e desfizeram a telha bem no local onde Jesus estava, desceram o paralítico por cordas. Veja, irmãos, quem está disposto a ajudar, ele não mede as dificuldades, ele realmente é amigo verdadeiro, é na hora da angústia que se reconhece o irmão, ele vai ali para dizer, eu quero você na presença de Cristo. Eu quero você na presença daquele que pode te levantar, daquele que pode tirar você desse estado de dificuldade. Quantas pessoas estão querendo largar as pessoas na cama, deixá-las caídas ou mandar sair? Talvez dizer, não incomode mais o mestre, como fizeram com Jairo. Para, sua filha já morreu. Mas o Senhor não quer isso, Ele quer pessoas que digam, não dê ouvido a esses, vamos, crê somente, Jairo, vamos, a sua filha dorme, ela vai se levantar. E aqui neste caso do paralítico, irmãos, mostra que os amigos verdadeiros são aqueles que não importam as dificuldades e nem também os resultados. Porque eles sabiam, nós vamos colocar ele na presença de Cristo. Não sei como que o Senhor vai agir. Eu não sei o que ele vai fazer. Eu sei que ele é poderoso para fazer. Ele é poderoso para curar, para restaurar, para dar vida. Ele é poderoso para trazer de volta. Ele é poderoso para perdoar. Ele tem poder. O que ele vai fazer eu não sei. Mas eu sei que ele vai fazer alguma coisa. Nós podemos fazer aquela parte que nos cabe. E deixar Deus agir com o restante. E não ficar criticando. E não ficar apontando problema, e não ficar trazendo maiores dificuldades aos outros. Quando ele desceu na presença do mestre, olha que maravilha, Jesus disse, perdoados estão os teus pecados. A Bíblia diz que o Senhor, vendo a fé deles, eu não sei se o Senhor está se referindo à fé apenas dos 4, mas eu creio que é dos 5, dos 4 que ajudaram a carregar, amigos verdadeiros. Irmãos, você não tem um amigo desse, troca de amigo. Porque se eles não são amigos assim, que te carrega, que te ajuda no momento de dificuldade, você não pode contar as dificuldades para eles, confidenciar as suas dificuldades uns aos outros, para que vocês possam ajudar uns aos outros. Na hora de dificuldade você tem que se calar, porque se você fala, você vai ser criticado. Então esses não são amigos verdadeiros. Está precisando de você arrumar uns amigos que sejam realmente homens de Deus, mulheres de Deus, pessoas convictas da fé, homens e mulheres que realmente estão na presença de Deus, a quem você possa confiar e confidenciar a sua necessidade. Confessai as vossas culpas uns aos outros, orai uns pelos outros. Aleluia. Pessoas que podem realmente te ajudar. Aleluia. Nós precisamos de ajuda, ninguém faz nada sozinho. Sempre nós precisamos de alguém. Mas tem pessoas, irmão, que ele não consegue nem ser ajudado. Esse rapaz aqui, ele precisou, ele tinha que acreditar nos amigos. Nós vamos te levantar? Ah, não, levantar eu aí não dá certo. Trazer eu numa cama, eu vou passar vergonha na frente dos outros? Não. Então, se você rejeitar ajuda também, não adianta. Tem gente que é assim, ele reclama que não tem ajuda, mas ele é um problema, ele não quer ajuda. Você vai tentar ajudar, ele quer impor a forma que ele quer ser ajudado. Ele quer ditar como ser ajudado. Ele quer dizer o que pode e o que não pode ser na sua ajuda. Mas quem está ajudando faz o que pode. Esforça da maneira que dá. E trabalha da maneira que é possível. Aleluia. Que nós possamos compreender, ser ajudado e também ajudar. Tem os dois lados, precisam saber
entregar um pouquinho, desfazer um pouquinho, tirar um pouquinho da razão, deixar o outro tomar um pouco de liberdade. Quantas pessoas não têm liberdade porque o que ele vai fazer o outro acha que está impedindo, está ultrapassando o limite, está fazendo coisas que não deveria fazer? É nessa hora que as coisas acontecem, é quando você arranca o telhado e ninguém falou nada. Alguém só criticou, mas você continuou. Arranca o telhado, mas ajuda o seu irmão. Arranque o telhado, mas coloque ele na presença de Deus. Deus vai fazer o milagre. Deus vai operar e vai trazer de volta. É nessa hora que a alegria vem, porque o Senhor interferiu e Ele disse, perdoados estão os teus pecados. É nessa hora que as críticas aumentam, porque ali tinha pessoas para criticar. São doutores da lei, são hábeis na lei, mas são péssimos em relacionamento, são hábeis na literatura e na palavra escrita, mas são péssimos na revelação desta mensagem através da sua vida. Veja, irmãos, que agora essas pessoas criticam e o Senhor dá uma resposta, curando o paralítico, mandando ele levantar, tomar a cama e ir embora para casa. Como é a resposta divina? Porque quando as pessoas esperam algo diferente na sua vida, mas Deus cumpre o propósito dele no seu coração. Ele não só perdoa os teus pecados, como ele restabelece você na sociedade, te traz de volta à comunhão, coloca você em pé e manda levante, tome a tua cama, vai para a tua casa. Ele te coloca sadio, ele te coloca com respeito, ele te coloca com autoridade, ele te coloca agora de volta com dignidade na sociedade. É assim que o Senhor faz. É por isso que é bom ter amigos, é por isso que é bom viver esta unidade, vivendo a união. Ele diz ali, o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Aleluia! Que Deus possa te abençoar, a você e a todos que lhe cercam. Verdadeiros amigos, homens de Deus, pessoas que fazem parte desta mesma comunhão e que caminham adorando ao Senhor vivo e verdadeiro. O item 4 da nossa lição diz assim, a paz voltou a reinar entre os judeus. Aleluia. Depois que Neemias chamou a atenção, depois que Neemias foi lá e colocou ordem na casa, diz nos versos finais ali do capítulo 5, versos 11 e 12, o povo, aqueles que estavam oprimindo os outros, disseram, realmente, nós estamos ultrapassando os limites, e resolveram perdoar as dívidas dos seus irmãos, resolveram perdoar, irmãos, perdão é obrigação nossa, perdoai aos vossos inimigos, perdoai, a Bíblia diz, perdoai aqueles que vos têm ofendido, perdoai aqueles que vos têm ofendido, porque se você não perdoar a ofensa do outro, como você quer que o Senhor perdoe as suas? O Senhor conta até parábolas para dizer que uma pessoa devia 50, outra devia 500, os dois foram perdoados, ele pergunta, quem foi perdoado mais? Ele disse, aquele que perdoou 500, foi perdoado mais. Ele disse, pois aquele que mais é perdoado é mais amado. Porque quanto mais há a dificuldade de se fazer, mais você perdoando, mais amor foi dispensado. É amor, o perdão é amor. A oração do Pai Nosso que nós aprendemos é, perdoai, Senhor, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Quantas pessoas não querem perdoar, mas também elas necessitam de perdão e às vezes não alcançam a misericórdia porque tem um coração duro, mas o Senhor possa mudar isso na sua vida a partir de agora, em nome de Jesus Cristo. Os magistrados aqui perdoaram e eles alcançaram as bênçãos de Deus vêm quando há perdão, quando há união. Que Deus te abençoe em Cristo, que você possa também encontrar essa paz, a verdadeira paz voltou a reinar entre os judeus, que ela possa voltar a reinar entre você e aqueles que estão à sua volta, porque há comunhão, porque você faz parte do mesmo corpo, você faz parte da família de Deus. Efésios capítulo 2, a partir do verso 11 ao 19, encontramos esta expressão, somos parte da família de Deus, onde há paz, onde há comunhão em Cristo Jesus. Que Deus te abençoe, que Deus te ajude nesta caminhada, e te guarde em nome de Jesus. Amém.